Graça e paz, queridos. No devocional de hoje eu quero falar sobre o Evangelho. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pregador americano e ele dizia dessa forma: o que fazemos no meio dessa era cínica que rejeitou o Evangelho? Perverteu o Evangelho, substituiu o Evangelho por aquilo que não é o Evangelho. Nós denunciamos essa maldade. Chamamos pelo nome e lembramos as pessoas das boas novas do Evangelho, repetidas vezes até que lhes pareça doce. E ele continua dizendo: quando as pessoas dizem que nosso problema é este ou aquele, nós dizemos não, não, não. Nosso problema é que Deus criou o mundo, criou o homem, colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. Deus deu ao homem um mandamento e exigiu obediência perfeita e perpétua a esse mandamento, prometendo vida se ele o guardasse e morte se não guardasse. E ele não guardou, o homem não guardou esse mandamento, ele comeu. E por causa desse único homem o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado. E todos os nascidos desse homem pela geração ordinária herdaram a natureza pecaminosa dele. E por causa dessa natureza pecaminosa, os pecados procedem dela e nosso mundo está quebrado por causa desse pecado. E estamos culpados diante de Deus, de um Deus que é santo e justo. Sabemos que Deus é santo e sabemos que Ele é justo e desejamos justiça. Mas o problema é que se Deus nos der justiça, todos nós morremos. E assim Deus, em sua bondade e misericórdia, enviou seu Filho, que não nasceu de geração ordinária, mas nasceu de uma virgem. Sim, o nascimento virginal importa. Por quê? Porque se ele nascesse de geração ordinária, teria nascido em pecado. Mas porque não nasceu de geração ordinária, ele nasceu sem pecado. Ele é limpo. Ele não tem pecado, seu registro é limpo e ele mantém seu registro limpo e obedece à lei de Deus. E porque ele é totalmente Deus e totalmente homem, ele obedece à lei de Deus em nosso lugar com a sua obediência ativa. E depois, em sua obediência passiva, Deus fez com que aquele que não conheceu o pecado se tornasse pecado por nós. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo morreu pelo pecado de uma vez por todas, o justo pelos injustos. E Deus imputa a nossa pecaminosidade a Ele. E Ele prega a nossa pecaminosidade na cruz. E Cristo morre e ressuscita no terceiro dia para a nossa justificação. E a outra imputação: a justiça de Cristo é imputada a nós para que Deus possa ser ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Para que todos aqueles que vê a Cristo possam entrar e todos que colocam a fé em Cristo possam ser salvos. Mas não apenas salvos, mas santificados, porque Ele é o primogênito de muitos irmãos. Somos justificados e adotados na família de Deus e somos santificados. E como seus filhos começamos a carregar a semelhança da família e somos santificados ao longo desta vida pelo mesmo Evangelho que nos salva. Até que, um dia quando tudo estiver dito e feito, não seremos salvos da penalidade do pecado. Não seremos apenas salvos do poder do pecado, mas um dia seremos salvos. Seremos glorificados e salvos da própria presença do pecado. E esse é o Evangelho que pregamos. Esse é o Evangelho que precisamos. E esse é o Evangelho que é mais do que suficiente. Queridos, esse é o Evangelho. Esses outros evangelhos que você vê na mídia, na televisão ou em muitas igrejas da prosperidade, evangelhos que focam apenas na cura, na bênção, não é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo.